Boa noite. Boa noite. O estado, já castigado pela enchente, agora sofre também com a destruição de temporais. Pelo menos 3 pessoas morreram nas últimas horas e uma está desaparecida. Centenas de casas foram destelhadas ou levadas pelo vento. Os prejuízos são maiores em áreas urbanas. Vila Oliva, na Serra, foi um dos locais mais atingidos. O vento foi tão forte que destruiu casas e virou até caminhões. Os moradores vão ter muito trabalho pela frente. Pelo menos 150 casas foram atingidas pelo vento. Aqui funcionava o CTG do distrito, que praticamente desapareceu com o temporal. O número de pessoas que tiveram que deixar as casas passa de 10 mil. Só em 4 municípios da fronteira oeste, 8 mil moradores estão em abrigos ou casas de parentes. Agora, no RDS Notícias. O Rio Grande do Sul, que já sofria as consequências da enchente, agora é obrigado a enfrentar mais prejuízos. Temporais provocaram destruição em várias regiões. Pelo menos 3 pessoas morreram e uma está desaparecida. Na Serra, vários municípios foram atingidos. No distrito de Caxias do Sul, os moradores viverão momentos que preferem esquecer. Rezar bastante, que isso passa, essa angústia passa, né? Que Deus olhe para baixo. Depois do susto da madrugada, vieram as máquinas e também a solidariedade. O distrito de Vila Oliva, a cerca de 40 quilômetros de Caxias do Sul, ganhou uma força-tarefa nesta tarde. Autoridades e muita gente unida para ajudar pessoas como a Dona Maria, que mora há 16 anos aqui. Era só gente gritando e gritando e gritando, e a gente não podia sair para fora por causa das luzes, né, dos fios. Clair ainda nem se recuperou do susto e já limpava a calçada. Ai, o coração ainda tá, disparado, porque foi um susto tão grande, porque veio tudo por cima de mim, né? Agora o distrito foi tomado de voluntários. São pessoas que tentam prestar auxílio às famílias atingidas pelo temporal. Mas o cenário aqui ainda impressiona muito. São destroços espalhados por toda a parte. Desse lado, várias árvores caídas. Muitas delas arrancadas pela raiz, com a força do vento. Tem muito trabalho, a noite está chegando, eles estão sem energia elétrica e também estamos sem sinal de internet. Caminhões viraram. Os desabrigados estão sendo atendidos no salão paroquial. Já no início da manhã, estava confirmado que o temporal havia provocado uma morte. Esse ponto da localidade foi bastante atingido. Aqui existia uma casa que foi destruída. Nela morava um casal de idosos. Eles foram arrastados pelo vento lá para o outro lado. Uma senhora de 78 anos acabou morrendo. A vítima foi identificada como Claudina Reck Bertin. O marido dela, que também tem 78 anos, está internado no Hospital Pompeia. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Em Veranópolis, 500 casas foram danificadas pelo granizo e receberam lonas. Nas estradas da Serra, susto para os passageiros deste ônibus. Um eucalipto caiu em cima do veículo na RS 122. Ninguém se feriu. Já a BR 470 está totalmente bloqueada entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Um paredão de pedras caiu sobre a pista. Em outro trecho, o asfalto está cedendo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este ponto da rodovia deve ficar bloqueado pelo menos até amanhã de manhã. O temporal provocou destruição também em Maratá, no Vale do Caí. Esta tarde, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Do alto é possível ver o rastro de destruição deixado pelo vento, que partiu o tronco de centenas de árvores, danificou casas, arrancou telhados inteiros. Odete e a família perderam quase tudo que tinham. Começou um vento bem forte, né? E daí minhas filhas já levantaram, já veio todo mundo correndo ao meu encontro, né? E daí quando vi, já olhei só para cima, já vi o telhado voando. Cerca de 40 casas foram atingidas, 8 pessoas ficaram feridas. Aqui onde eu estou ficava a parede de uma casa que foi derrubada pelo vento. Aqui atrás era a cozinha. Agora os móveis estão aqui, olha, espalhados no que antes era o pátio. Aqui está a geladeira e até o fogão a lenha. Há escombros por todos os lados. A dona da casa, uma idosa de 84 anos, foi encontrada aí perto dessa cadeira, a mais de 20 metros de onde ela dormia. A casa era onde os pais de Nair moravam há mais de 50 anos. Nunca tinha visto na minha vida assim, uma coisa assim.
demolindo tudo, como está ali, tudo. Leonardo também foi acordado pela tormenta. Olhando para o que sobrou dos quartos, ele se convence de que a família escapou por milagre. Vendo o tamanho da destruição, não se imaginava que podia estar vivo, ter começado do zero. A destruição provocada pelo vento em municípios do norte do estado, você vai ver a seguir. Duas pessoas morreram no norte do estado por causa da chuva. Marcos Barbará Veloso, de 16 anos, foi atingido ontem à tarde por um raio enquanto trabalhava num pomar em Liberato Salzano. À noite, no município de Jaboticaba, José Darvilei Fagundes da Silva, de 46 anos, morreu ao cair num riacho. Vários municípios, como Barros Cassal, registraram estragos com temporais. A forte chuva, acompanhada de vento, assustou os pouco mais de 11 mil moradores de Barros Cassal. Eu estou com 51 anos, não tinha visto isso aí ainda. Pelo menos 300 casas ficaram danificadas, segundo estimativa da prefeitura. A gente está correndo atrás, né, de arrumar e tentar cobrir, né, fazer o quê? Não há registro de feridos, mas o cenário é de destruição em vários pontos, como aqui na igreja da cidade. O telhado foi levado com a força do vento. A estrutura foi parar a 200 metros de distância. O temporal também derrubou árvores, postes e essa torre de telefonia. O município ficou sem água, luz e telefone. Nessa casa, o telhado caiu sobre os carros que estavam na garagem. Foi um susto muito grande. Alagou tudo dentro de casa, né? As coisas. Molhou tudo. A prefeitura distribuiu lonas para cobrir as moradias. O município já tinha decretado situação de emergência na semana passada por danos causados pela chuva em estradas e lavouras. Muitos estragos também no interior do município de Charrua. Ninguém esperava acontecer em Charrua isso aí. Para nós foi a primeira vez que eu me lembro que estou aqui. Essa casa foi completamente destruída pelo vendaval. Aqui onde estamos era a cozinha da residência. Ali a sala e também os quartos. Mas tudo foi arrancado pelo vento. Foi um relâmpago. Quando vimos, desabou tudo. Cerca de 40 moradias tiveram estragos. Aquele galpão ali atrás, com mais de 1.500 suínos, ficou completamente destruído pelo vento. Arrancou todas as telhas. Mas aqui tem outro galpão com matrizes, que são animais usados na reprodução. Todos eles estão na chuva e a estrutura completamente descoberta. Situação mais difícil do mundo, de ver os animais, tanto que eu cuidei desde os leitão e ver uma situação que está chegando agora. O município já decretou situação de emergência. Na região do Alto Uruguai, também no norte, pelo menos 12 municípios registraram estragos. A pior situação é a de Erebango. Aqui de cima do morro dá para a gente ter uma ideia do tamanho da destruição. As árvores na rodovia foram arrancadas inteiras. Do outro lado da estrada, naquela comunidade, cerca de 30 casas tiveram o telhado destruído. E nessa comunidade aqui, uma casa inteira foi levada pela força do vento. Os índios guaranis se mudaram para essas casas novas na aldeia há menos de um ano. É fácil, minha esposa machucada, mas escapemos com vida, graças a Nhanderu, que é Deus. Foi uma coisa assim, sabe, um assoprão. E daí logo terminou e já veio mais outro, daí 2 vezes e acabou. Quando nós já estava tudo destruído já. A seguir, a gente mostra os estragos em Porto Alegre e o aumento de desabrigados na fronteira oeste. O volume de chuva em alguns bairros de Porto Alegre já ultrapassa a média histórica. Depois do temporal que atingiu o estado aqui na capital, uma mulher foi levada pela água e está desaparecida. Assim que soube do desaparecimento de Karine Gonçalves, 31 anos, a família correu para acompanhar as buscas na Vila São José, zona leste de Porto Alegre. A irmã dela esteve aqui uma semana atrás e viu que era muito perigo. Até eu disse, por que ela não veio morar com nós? Mas como ela morava com essa amiga, ela não quis morar lá. Karine morava com a companheira Dayana numa casa construída às margens do córrego Moinho. O arroio transbordou e arrastou a residência onde estavam as duas, que caíram na água. Até então elas desceram juntas, grudadas pela mão.
porém ambas gritavam socorro. Daí, como a água estava muito forte, eles conseguiram pegar a Dayana. Só que a minha irmã ainda, o fluxo do rio, do riacho ainda continuou descendo. E diz que ela gritou mais um pouco e depois ninguém sabe de nada. Dayana está internada e Karine continua desaparecida. A última vez que os moradores viram a mulher foi exatamente aqui neste ponto. Por isso, os bombeiros concentraram as buscas nesta área. Ali, debaixo daquela ponte, eles estão agora retirando os escombros para ver se encontra alguma coisa. Numa outra frente de buscas, um irmão de Karine se juntou aos bombeiros para procurar em outro trecho do córrego, o local onde uma árvore caiu e quase bloqueou a passagem da água. Nada encontraram. O que eu vejo aqui, eu não tenho muita esperança que ela esteja viva de jeito nenhum. Mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado por causa das chuvas, segundo o último boletim da Defesa Civil. O número de municípios em situação de emergência também aumentou. Agora são 73 e 153 foram prejudicados. Na fronteira oeste, a região mais atingida, cerca de 8 mil moradores estão fora de casa em 4 municípios. Um levantamento feito pela Defesa Civil com imagens aéreas e de satélite constatou que muitas famílias abandonaram as casas por conta própria. Por isso que o número de desabrigados ou desalojados em Uruguaiana passou de 1.700 pessoas para 5.800. Aquelas 300 e poucas famílias foram as famílias que foram assistidas diretamente pela Defesa Civil através das equipes do Exército, Marinha e da própria Prefeitura. Depois foi um estudo realizado e as outras famílias que surgiram são famílias que saíram das áreas alagadas por seus próprios meios. Estão em casa de parentes, casa de amigos e assim por diante. Nesta tarde, o rio atingiu a marca de 11 metros e 86 centímetros, a maior enchente dos últimos 34 anos em Uruguaiana. Em Itaqui, 2.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e em São Borja são 700 moradores prejudicados. Amanhã, uma forte massa de ar polar chega ao estado, fazendo as temperaturas diminuírem muito em todas as regiões. Em São José dos Ausentes, mínima de apenas 1 grau. E o dia todo vai ser frio. As máximas não passam dos 16 graus nesta sexta-feira. O ar polar também vai limpar o tempo e trazer de volta o sol aos poucos, começando pelo oeste. Nas outras regiões ainda pode ter chuva fraca. E como ainda vai ter muita umidade sobre o estado, há condições para neve nas áreas mais altas da serra. No fim de semana, previsão de sol e frio em todo o estado. Agora falamos de futebol. O jogo entre Chapecoense e Grêmio, que mudou de data por causa do mau tempo, vai começar daqui a pouco, às 8 horas, em Chapecó. Se vencer, o time gaúcho irá terminar a 5ª rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Nomes que se destacam na publicidade e no jornalismo no país estão reunidos nesta semana na Serra para a 21ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. 4.000 pessoas devem participar até amanhã de palestras, exposições e workshops sobre os novos desafios do mercado. Na abertura, o diretor-geral de negócios da Rede Globo, Vili Haas, e o diretor-geral da Rede Globo, Carlos Henrique Schroeder, receberam homenagens pela contribuição à comunicação do país. A Laurea Roberto Tivita foi concedida ao presidente emérito do Grupo RBS, Jaime Sirotsky, recebida pelo atual presidente da RBS, Eduardo Sirotsky Melzer. Como vimos há pouco, muitas pessoas perderam tudo. Já são mais de 10 mil que tiveram que sair de casa. E todos, Carla, precisam de ajuda. E a gente faz um apelo. Quem tiver condições e puder ajudar, qualquer doação de alimentos, água, colchões, roupas ou material de higiene será bem-vinda. Em qualquer cidade, é só ligar para o 193 para saber como doar. A Defesa Civil de cada município fará a entrega. Uma boa noite. Até amanhã.